Todo mundo posta quando ele tá assim no topo ou quando já saiu da merda, né? Esse vídeo que eu tô gravando enquanto eu tô na merda. O que que acontece? Eu quebrei, né? Eu tenho uma empresa de branding, inclusive ela ali, ó, a Voca. Só que eu atuo mais como especialista, como meu nome, né? A minha marca, ela não é a minha principal marca. A minha principal marca é eu, Arthur. E em 2020, eu tenho essa empresa há um pouco mais de 2 anos, né? Eu abri meu CNPJ há um pouco mais de 2 anos. Eu vim de uma empresa de marketing onde eu aprendi bastante, né? Então, quando eu não estava sentindo que aquilo ali era o meu lugar mais, eu falei, pô, tá na hora de descobrir novos lugares, tá na hora talvez de construir a minha própria história. O que é engraçado, eu nunca pensei em empreender na vida. E hoje me pego aqui empreendendo, né? Descobri um pouco da minha paixão através do empreendedorismo. Só que, né, eu, como todo bom empresário, quebrei, fali a empresa. Por que que eu não digo que eu quebrei uma empresa de fato, né, mas eu fali assim? Porque eu não tenho funcionário para pagar, eu não tenho estrutura física, eu moro com meus pais, etc. Eu não tenho muita conta para pagar, mas eu tomei muitas decisões irresponsáveis que, se fosse na visão de uma empresa, eu estaria quebrado e falido, tá? Vamos lá. Eu tô com uma colinha aqui, tá? Que eu tenho um agente aqui no cloud que ele me ajuda a organizar todo o roteiro. O primeiro ponto é que eu queria dizer que eu tô há meses sem fechar contratos da maneira que eu deveria fechar, né? Em 2025 foi um dos meus melhores anos em questão de fechamento de cliente e de desempenho, né? Para alguns pode ser muito pouco, mas para mim realmente, pô, fazer 10 mil sem muita conta, sem filho, sem relacionamento, fazer 10 mil reais em um mês, né? E teve mês assim, meu faturamento era assim, ó, 7, 10, 8, 6, então, pô, é muita grana, tá? Para uma pessoa que tem uma estrutura muito enxuta, etc. Talvez seu pai não ganhe isso, né? Meu pai não ganha isso. E eu consegui tomar todas as decisões mais erradas possíveis, mesmo não tendo nada disso, né? E eu queria mostrar para vocês o porquê que eu fiz isso inconscientemente, né? E eu queria passar essa visão para vocês de como é que vocês podem evitar isso, tá? Porque é muito fácil cair nisso. Ainda mais se você cresceu em uma família que você nunca teve estrutura financeira, que dinheiro sempre é um problema, você acaba caindo nessa armadilha de que, pô, agora eu tenho, agora eu vou, agora alguém me enxerga, agora eu tenho valor, né? Porque, por exemplo, hoje está muito disseminado, principalmente em relacionamento, quando você vai conhecer uma outra pessoa, que homem nem sem dinheiro a mãe gosta, né? Então, isso é muito natural, cara. E eu sei que você, homem que tá me assistindo aí, você sente isso, né? Ainda mais quando você tá numa idade aí um pouco mais elevada. A partir dos 20, cara, você já começa a sentir esse incômodo de que, pô, eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro, eu não tenho uma moto, eu não tenho uma esposa, eu não tenho filho, ou até tem e ainda tá nesse peso ainda mais, né? Porque, pô, a galera que não tem às vezes ali consegue dar uma virada de chave, né? E tem pessoas que têm ainda mais dificuldade para poder dar essa virada de chave. O que eu quero dizer com tudo isso, né? Que se você não cresceu de uma família que já sabe lidar com dinheiro muito bem, e no Brasil eu acho muito difícil você nascer em uma família onde tem ensinamentos financeiros muito grandes, desde pequeno, é fácil. Eu não vou dizer nem que é fácil, mas é quase impossível você não cometer esse mesmo erro que eu cometi, tá? Então, basicamente é isso. Em 2025, eu tive muitos contratos fechados, muita grana, só que eu torrei tudo. Eu gastei assim, eu nem gastei, tipo, indo pra festa nem nada, foi com coisas básicas, tá ligado? Tipo, eu ia ali e gastava R$ 200, eu ia curtir. O que eu quero mostrar pra vocês é que eu não sou um cara que tava na festa, que não tava gastando com mulher, que não tava gastando em bebida. Eu era um cara que tava vivendo, né? Só que vivendo no momento errado. Porque eu achei que aquilo ali já era meu momento de brilhar, né? Eu fui muito apressado, isso é a verdade. Eu fui muito imaturo em achar que aquele dinheiro ali poderia ser meu de alguma forma. E não era, né? Eu vou explicar o porquê. Basicamente é isso, né? Eu
que acontece quando você começa a ganhar mais dinheiro do que você normalmente estava ganhando, né? O seu primeiro ponto é que você pensa que você é invencível, tá? Independente do nível de dinheiro, tá? A gente pode estar falando aqui 10 mil, 500 mil a 1 milhão. São erros que você vai cometer igual, mas em proporções diferentes. Graças a Deus, eu errei em proporções muito pequenas, tá? 10 mil para mim, ter cometido esse erro e aprendido isso para mim, valeu super a pena eu ter aprendido somente com esse valor, né? Perdido, assim, vamos dizer que, pô, eu perdi ele para eu poder entender o real valor da grana, né? Então, você começa a pensar dessa forma, pô, eu mereço isso, pô, vou me dar o luxo a isso, pô, eu vou viver, hoje eu vou tirar o dia de folga, principalmente quando você trabalha para você mesmo, você manter o foco é muito mais difícil quando tem alguém mandando em você, é muito mais difícil, né? Porque você acaba ficando confortável ali. E aí você cai nessa, né? De tipo, pô, vou comprar uma coisa cara que às vezes eu não preciso, eu vou me mudar para um apartamento, eu vou comprar um carro. Só que qual é o problema disso tudo, tá? É que você, nesse momento, é o melhor momento para você crescer financeiramente falando, tá? Por quê? Esse dinheiro você vai aplicar, é como se fosse um investimento, tá? Vamos supor que você está começando a investir. Você pega esses 10 mil que você ganhou, e aí você aplica ali numa aplicação, Tesouro Selic, ou CDB, ou criptomoeda, tá? O que você espera que esse dinheiro faça, né? Dê retorno em um período de tempo. O que acontece se você tirar esse dinheiro de dentro da sua conta? Você perde esse dinheiro. Você perde a oportunidade de multiplicar esse dinheiro. É a mesma coisa quando você trabalha por conta própria ou tem uma empresa. Essa é a ideia, né? No meu caso, cara, pra você ter noção, a minha estrutura não valia quase nada, assim, por exemplo, de custo, né, que eu falo. A minha margem era de 90 a 95%. Eu não tinha terceirização, eu não tinha custo de tráfego, eu não tinha custo muito alto de ferramenta. Meu custo de ferramenta, ele se estourasse, era R$ 1.000. Então imagina, se 10 mil, eu vendi 10 mil, 9 mil líquido, né? Então, pô, 9 mil, mano, pra mim ali é muita grana, né? Pra um cara de 23 anos, 24 anos, acaba sendo muita grana, né? Ainda mais quando você estava acostumado a ganhar 1.500 ali no CLT, 2 mil no CLT, né? E voltando ao nosso raciocínio, né? É como se fosse um investimento. O que eu fiz? Cara, eu sequei as minhas fontes, né? É como eu sempre falo, né? Eu até conversei isso com a minha mãe, que é explicando, né? Da mesma forma que eu estou explicando para vocês aqui. É como se você fosse um fazendeiro. E aí você começa a plantar, né? No seu início você só planta, 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 porque você não tem o que colher. Você tem que regar, você tem que esperar, você tem que esperar o sol nascer, você tem que regar todos os dias, você tem que tirar as ervas daninhas ali que nascem em torno dessa flor, dessa sua plantação, para que você possa colher no futuro, né? E o que acontece quando você colhe tudo de uma vez e você para de plantar? Você seca, você não tem mais nada, você não tem dinheiro para recomeçar, porque você não tem dinheiro mais para comprar semente, né? Você colheu tudo e tudo que você colheu você já consumiu, então zera. É como se você recomeçasse, só que recomeçar depois que você já estava no topo, as pessoas elas falam que um milionário consegue perder tudo e ficar milionário de novo. É uma história que eu ainda acredito que seja meio que fantasiosa, seja bonita demais para ser contada fora do palco, né? Porque não é tão fácil assim. Não é tão fácil justamente pela conta psicológica, nem é pelas ações que você vai fazer. Às vezes você sabe o que fazer, né? O cara que teve uma empresa gigante, ele vai saber reconstruir do zero, mas às vezes dá mais trabalho do que ter feito do zero, né? Que é esse o meu caso. Hoje eu sinto que está mais difícil recomeçar justamente porque eu já sei como é que era estar lá em cima. E esse pensamento ele me deixa para baixo, ele me deixa pensativo, ele começa a me incomodar de um jeito que eu falo assim, ó, pô, será que eu tô no caminho certo? Eu tô tentando as mesmas coisas, eu tô tentando coisas diferentes e mesmo assim não dá certo. Por que que não dá certo? Será que isso aqui realmente é para mim? Né? E você começa a ter essa pressão psicológica, né? É, é como se
Você conhecesse uma menina muito linda, né? E você tivesse um relacionamento com essa menina e acabasse. Você sofre, mesmo buscando outro relacionamento, mesmo conhecendo outra mulher, você ainda vai lembrar dela. É justamente essa mesma ideia, porque você começa a buscar uma oportunidade nova, mas você ainda sofre pelo aquilo que você fez no passado, né? Pelo menos no meu caso, eu enxergo dessa forma. O que que eu quero passar, né, de erro de fato para vocês e não ficar só me lamentando aqui? É que o que que acontece? Você tem que ter essa preocupação, né? Às vezes tem algumas pessoas que talvez seja que nem eu, né? Às vezes eu não costumo ouvir outras pessoas de maneira muito ativa. Eu geralmente tenho que viver na pele para eu poder aprender, né? Vamos supor esse momento aqui. Eu sei que, tipo, gastar grana de forma irresponsável ia me resultar em algo ruim, né? Só que, cara, o ser humano ele é emocional, o ser humano ele não é racional, então ele não pensa nisso quando ele tá com a porra do dinheiro ali. Não pensa, cara. Você fica cego, é que nem aquelas pessoas que você vê ficar bilionárias, milionárias com o prêmio da Mega Sena e torrar tudo. Por quê? É real isso, cara. É real, porque não sabe lidar com dinheiro. Você só aprende a lidar com dinheiro se você for muito bem educado desde a infância ou você vai passar uma merda muito grande. Porque assim você aprende. Assim você entende o valor da grana. Quando você vai ali e olha um gasto de R$ 500, de R$ 1.000, uma futilidade, né? Futilidade, sei lá, às vezes você quer um tênis de R$ 1.000, você quer muito esse tênis, mas ele é uma futilidade mediante aquilo que você realmente tem que fazer para multiplicar a sua grana. E essas são as futilidades que eu tô falando, né? Você vê que eu não tô falando daqueles caras que, pô, ganha dinheiro, aí vai pra festa, aí vai pra mulher. Né? Eu tô falando de coisas, cara, que pessoas assim comum vão querer melhorar de vida, vão querer dar um passo a mais, vão querer subir um pouco esse degrau. Só que se você não tomar decisões inteligentes, cara, isso vai fuder a sua vida, vai fuder a sua vida e vai te atrasar muito, tá? Eu perdi um ano para poder aprender isso que eu tô te passando aqui agora. É que quando você empreende e quando você tem uma empresa ou você trabalha por conta própria, a pior merda que pode acontecer é você ficar sem caixa, tá? Se eu pudesse te dar um conselho aqui, né? Igual do livro das 48 leis do poder, a lei mais potente que tem é dê a vida pela sua, pela sua reputação. Eu diria dê a vida pelo seu caixa, né? Tem uma reserva de emergência. Isso é real, cara, isso é real, tá? Por quê? A reserva de emergência, ela é o que vai te segurar ali se a merda, se a água bater na sua bunda ali no vaso. Então você vai ter para onde recorrer, você vai ter recursos para recomeçar e você vai ter muito mais segurança. Agora imagina, o que você está fazendo aí agora, que está te dando grana, acabasse amanhã e você não tem um puto no bolso guardado, porque sua operação ela vive como uma bola de neve, né? Ela vai ali, cresce e aí depois explode, né? E com o dinheiro dessa explosão você vai recomeçar essa bola. Então é um ciclo, é como se fosse uma pirâmide. Sabe por que pirâmide acaba? Porque você vai construindo em cima de uma base frágil. Então é essa a base frágil, né? O que eu quero dizer é que, por não construa a sua casa, a sua empresa, a sua vida numa base frágil, né? Porque ela pode quebrar. E quando ela quebra, tudo que está em cima, construído, quebra também. Né? Então, pô, primeiro ponto, cara, faça sua reserva de emergência. Pense num plano B, né? Se tudo der errado, eu sei que a gente tem que manter o pensamento muito claro sobre isso, de que a gente não pode focar muito na merda que pode acontecer. A gente sabe que pode acontecer, né? Mas a gente não foca nisso. Mas pense, mano, se tudo que você tem agora evaporasse, o que que você ia fazer? Você teria um plano B? Se não tem, é melhor você ter, tá? É, eu acho que é isso, né? O vídeo que eu queria passar pra vocês. Eu tô dando uma olhada aqui. Tem algumas lições aqui. Seu valor não tá na grana, a grana não é infinita. Plantar é mais importante que colher. Decisões arriscadas são arriscadas. Escuta quem já passou.
Eu acho que o que eu tinha de lição aqui, eu podia, para passar para vocês, eu já passei, que é essa ideia, né, de que, pô, às vezes você pode achar que é invencível, você pode pensar que tudo vai dar certo amanhã, mas às vezes, mano, a vida pode te dar um soco na cara tão grande que você não estava esperando, né? E às vezes você pensa que é mais fácil recomeçar, e eu te digo, mano, recomeçar depois que você já construiu algo é difícil. É difícil porque você se compara com você mesmo, né? Você começa a resmungar as coisas do passado, você fala, porra, se eu tivesse agido diferente antes, né? Talvez agora seria diferente. Então, pô, para finalizar aqui, né, eu espero que vocês tenham se identificado com algum ponto, não com a parte de eu estar quebrado, né, mas que vocês tenham aprendido a tirar alguma lição dessa e que, né, diferente de outras pessoas, eu não tô gravando isso depois que eu já saí na merda, eu ainda, né, tô no buraco ali, mas eu sei exatamente o que eu preciso fazer e por estar nessa situação, eu aprendi muito, mano. Eu aprendi muito, bastante, assim, eu acho que por eu estar sem essa distração da grana e mais pensando internamente, mais reflexivo, eu consegui entender algumas coisas que talvez eu ignoraria, né? Eu acho que Deus, ele nos dá a dificuldade para que a gente possa entender o valor de certas coisas, né? Se eu estou passando isso agora, é porque eu preciso aprender uma lição, né? Porque imagina, se continuasse dando certo, né? Se eu tivesse ali 10 mil, pô, ganhei 10 mil no mês, pô, ganhei 20 mil no mês, pô, ganhei 30 mil no mês, e todo mês eu começasse a tomar os mesmos erros que eu estava tomando com os 10k, minha queda ia ser muito maior, né? Muito maior. Talvez eu até envolvesse outras pessoas na queda, pessoas que dependem de mim. Então foi muito bom ter aprendido isso logo cedo e com uma proporção muito pequena, que me faz pensar de maneira muito mais madura como é que eu vou gerir o meu negócio a partir de agora. Então eu espero que você tenha gostado. Eu vou começar a gravar alguns vídeos um pouco mais caseiros assim, tá? Com a câmera mais ou menos, a iluminação até que tá boa, o áudio acredito que tá bom também. Mas eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal e tamo junto.